Muito bem, Arthur Moraes, Rádio Super. Grande Ney, 18 anos depois daqueles torneios da Holanda e Alemanha com o time júnior do Cruzeiro, daquele show no violão que você dava, hein? Aqui está você realizando o sonho de dirigir o time principal, mesmo nesse momento difícil do clube. Muito bom te ver aqui e principalmente com resultado positivo na sua estreia. Parabéns, então, por esta vitória. O que dá para falar do jogo e das perspectivas futuras, Ney? Arthur, prazer falar com você, com todos os ouvintes, né? Bom, eu queria primeiramente pontuar. A gente teve uma vitória merecida, um resultado justo, né? E dentro dessa justiça, o merecimento foi em cima da forma da equipe de jogar, uma equipe que entrou em campo procurando o gol o tempo todo. Tivemos alguns momentos dentro da partida, principalmente no final do primeiro tempo, a nossa equipe ela deu uma caída de rendimento, mas no segundo tempo, com alguns ajustes, algum posicionamento no intervalo e depois nas substituições, a nossa equipe ela ganhou uma força ofensiva enorme e criamos várias situações de movimentações ofensivas, proporcionando essa possibilidade de criar gols, saiu o gol. E então a gente sai daqui muito feliz com a estreia, no meu caso a minha estreia, e mais importante, uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, um jogo que nos dá uma referência agora, logicamente que é uma equipe que tem que ser ainda, a cada rodada ter uma melhora, e dentro dessa melhora a gente disputar um campeonato com essa referência que a gente teve hoje, principalmente no segundo tempo. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Ney Franco. Ney, você teve aí apenas 2 dias, né? Você chegou, assinou contrato, foi pra Toca, comandou um treinamento, mais um treinamento antes do jogo de hoje. Queria saber como é que foi a conversa que você teve com os jogadores, essa questão de posicionamento. Hoje o Cruzeiro iniciou aí, pelo que deu a entender, no 4-3-3. Foi um time que atacou bem e principalmente melhorou muito a questão do posicionamento, deu menos oportunidade aos adversários. Como é que foi isso e como é que você já deslumbra o próximo jogo, uma vez que você vai ter um tempo muito maior para estar ainda treinando mais a equipe? Bom, em relação às duas sessões de treinamento, quando eu falei com o presidente, o primeiro contato que o presidente me fez na terça-feira à tarde, eu demonstrei para ele desde o início, quando o presidente me ligou, eu olhei a tabela do campeonato e vi que tinha um jogo na sexta-feira. Eu falei, presidente, eu quero abrir mão de alguns detalhes de contrato, eu quero ir para Belo Horizonte, que eu já quero treinar na quarta-feira à tarde, já quero treinar na quinta-feira à tarde para ir para o jogo do Vitória. No mínimo para a gente já adiantar o nosso trabalho. Então, dentro dessas 2 sessões de treinamento, a primeira sessão de treinamento ainda trabalhamos com um grupo reduzido, aquele grupo que jogou mais tempo diante do CRB ainda ficou fazendo uma recuperação, mas ontem à tarde a gente foi para o campo, a gente fez um trabalho tático, foi basicamente, eu mudei o posicionamento do setor do meio de campo como a equipe vinha jogando, coloquei apenas um volante centralizado, que é o Jean, diga-se de passagem, fez uma baita de uma partida hoje, e coloquei praticamente um time jogando com um meia de um lado, outro meia do outro, e com 3 atacantes na frente, e treinei muito a marcação alta, que é não deixar o adversário sair jogando. No primeiro tempo, essas ações em alguns momentos deram certo, e depois deu uma caída de produção, mas no segundo tempo, a gente apertou Vitória dentro do campo deles, fizemos um gol e poderíamos até ter feito mais gols, Então a equipe agora com uma semana para a gente treinar, a gente espera aí ir colocando ainda mais esses princípios, de uma equipe com essa marcação alta, para que a gente possa ter uma equipe que, principalmente dentro de casa, a gente não deixa o adversário ter liberdade para jogar. Ney, Sulimar da Rádio Inconfidência. Tudo bem que a avaliação para esse jogo ela fica um pouco prejudicada por conta de vários fatores, você ter começado, chegou há pouco tempo, mas o que é mais importante
você pode destacar no Cruzeiro nessa noite de hoje? O time procurou várias vezes o ataque, mas sem aquela qualidade. Dá para corrigir isso em uma semana para o jogo contra a equipe do CSA? Boa pergunta. Eu queria usar aqui a palavra ansiedade. Nós tivemos 2 momentos no jogo que deu esse problema de ansiedade que a gente viu que a nossa equipe em alguns momentos começou a se perder dentro de campo. Nós fizemos, dentro da minha avaliação, o primeiro tempo, a gente fez até os 25 minutos, 26 minutos de um jogo muito bom, e depois a equipe deu uma caída, perdemos um posicionamento dentro de campo, os jogadores querendo resolver muito na correria, e a proposta do nosso jogo era um jogo mais posicional, de toque, de trabalho de bola e teve muita correria, No segundo tempo, a equipe já começou em cima do adversário, Quando a gente fez 1-0, faltando praticamente 10 minutos de jogo, eu vi de novo essa questão da ansiedade, Uma equipe na frente do placar, necessitando de uma vitória, e começamos de novo a dar espaço para o Vitória. Praticamente em alguns momentos começamos já a trabalhar, voltar, recuar um pouco, trabalhar um pouco mais atrás, em princípio querendo garantir a vitória. A gente ficou na lateral, pedimos para não abrir mão, da gente continuar em cima, mas nos jogadores a gente sentiu que bate na memória, o pensamento, principalmente do último jogo, Você está ganhando o jogo, e tomou um gol no finalzinho, então... Quer queira, quer não, todos nós que estávamos ali envolvidos agora, nos 10 minutos finais do jogo, a nossa equipe saiu um pouquinho da característica. Eu acho que foi um pouquinho dessa ansiedade. A gente até deixou o Vitória ali nos minutos finais dar uma crescida, já saiu umas 3 jogadas de linha de fora, linha de fundo do adversário. Mas é natural de uma equipe que estava precisando de vencer com urgência, E essa urgência, em alguns momentos, com a equipe ainda muito jovem dentro de campo. Nós tivemos hoje, em alguns momentos, vários jogadores aí, com 5, 6 jogadores nessa faixa, a faixa etária de 21 anos, Então, agora, eu acho que com essa vitória, cria-se um ambiente para a gente trabalhar com mais tranquilidade e para que a gente, no próximo jogo, talvez tenha até mais qualidade nesse aspecto técnico, principalmente no aspecto de posse de bola. Ney Franco, boa noite, é o Guilherme Pio. Queria a sua opinião sobre a atuação do Regis, que antes da sua chegada tinha perdido a condição de titular, mas na sua visão, com a partida de hoje, o jogador reúne aí credenciais para quem sabe retomar essa condição na escalação inicial do Cruzeiro já para o próximo jogo contra o CSA? Sem dúvida, o Regis é um jogador com muita qualidade. Mas eu tenho trabalhado com o nosso grupo que a gente não faz uma equipe competitiva apenas pensando em 11 jogadores titulares. Então a gente tem que criar. Hoje foi legal você olhar para o banco e ver que você tinha um jogador no banco com a qualidade do Regis. E essa substituição ela foi determinante, A entrada dele descansado, já pegando uma equipe ali com o setor do meio de campo um pouco mais aberto, Inclusive a substituição, tirei um volante e botei mais um meia, praticamente. Por isso que eu destaco o trabalho do Jean no jogo hoje. O Jean jogou de volante, principalmente aquele momento do jogo que jogou o Jean com o Regis e o Maurício. Ele ficou ali na frente da linha de 4 para que a gente ganhasse uma força ofensiva com a entrada do Thiago e o Regis. E o Regis entrou e fez muito bem o que ele sabe, que é um jogador que cadencia o jogo, ganhamos um pouquinho mais de qualidade no passe. E ele foi coroado com gol, entrando dentro da área, pisando na área, fazendo um gol de cabeça, depois teve outra oportunidade da bola na trave. Então é um jogador que a gente tem no elenco, que a gente avalia que tem muita qualidade e que vai nos ajudar muito nessa temporada. Franco, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. No segundo tempo você arriscou ali, tirando um volante, colocando mais um meia. Essa busca pela vitória o tempo todo, mesmo com um pouco tempo de trabalho, vai ser uma dinâmica daqui para frente, ousando, colocando o Cruzeiro para encarar esses adversários na Série B, em busca agora, claro, de uma sequência positiva na competição para, quem sabe, mirar o G4? A gente quer fazer isso, mas logicamente com a defesa protegida, para não ter o contra-ataque, e na situação, agora falando de campeonato, da tábua de classificação, de números,
a gente não dá para jogar de outra maneira que não seja uma equipe que procure o gol, né, intensamente o jogo inteiro. Então esse é o princípio. Voltar numa resposta anterior. Por isso que eu quis fazer o treinamento na quinta-feira, para já começar essa ideia de jogo e botar na prática hoje. Então esse jogo hoje, embora seja um jogo de campeonato valendo 3 pontos, né, eu ousei num jogo desse, né, já colocar uma identidade que a gente quer para o Cruzeiro nos próximos jogos, né, tanto dentro de casa como fora de casa. Ney Franco, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Minha pergunta para você é o seguinte: o Cruzeiro está com grandes dificuldades para poder fazer a armação das jogadas, aquele último toque para os atacantes. Você vê que neste ponto é o local onde você terá maiores dificuldades para poder trabalhar a equipe do Cruzeiro? A cada jogo que passa, a cada treinamento, a gente vai tendo números. Um jogo apenas é difícil para fazer uma avaliação, né, tão profunda aí da forma como você falou, mas logicamente que você está acompanhando aí mais jogos do Cruzeiro. Então, desta forma, né, a gente vai ter que reforçar, né, os pontos positivos que essa equipe já tem. Inclusive são muitos pontos positivos, né, com o trabalho do Anderson, que vinha fazendo um trabalho muito bom. Então a gente tem que aproveitar essa força que a equipe já tem, né? E eu tenho conversado com os atletas para a gente aproveitar o máximo desse trabalho, né? Desses aspectos positivos. E aos poucos, né? Não só eu, como o Anderson também, se continuasse no Cruzeiro, a cada rodada você ir implementando uma coisa mais, um detalhe mais em cima das circunstâncias de treinamento e de jogo, né? Então, logicamente que a nossa equipe, ela tem um espaço enorme de crescimento, né? E esse crescimento se faz dessa forma, né? Ter uma jogada mais trabalhada no setor do meio de campo. Hoje foi um jogo com muito alto, o tempo todo batendo e voltando, mas em alguns momentos a gente pode cadenciar um pouco mais o jogo, e principalmente com esses meios por dentro, achando, né, os 3 atacantes, que a tendência da maioria dos jogos é a gente trabalhar com 3 atacantes. Professor Ney Franco, boa noite. Caio Caldeira, do Futeclass, Academia do Futebol. Em pouco tempo de trabalho, obviamente que ainda não foi possível operacionalizar muito de sua ideia de jogo na equipe. Com o calendário apertado e as raras semanas com microciclo semanal de apenas um jogo, eu pergunto: como otimizar a implementação do seu modelo de jogo e como planejar a periodização de treino para que a equipe absorva o mais rápido possível os comportamentos que deseja? Eu hoje, primeiramente em relação à disposição dos jogadores dentro de campo, você como treinador, embora em alguns momentos você tenha uma preferência da forma de jogar, você monta a sua equipe com a característica dos jogadores que você tem, né? Eu acho que você como treinador de equipe de alto rendimento, você não pode ficar preso apenas a um modelo, né? Então hoje, estudando a equipe do Cruzeiro, os jogadores que a gente tinha à disposição do jogo, eu achei que para esse jogo específico a gente tinha que jogar dessa forma, né? E basicamente as formas que eu gosto de armar minhas equipes, né? Geralmente com a linha de 4 atrás, com 3 atacantes, e em alguns momentos eu mudo esse posicionamento no meio de campo, em alguns momentos 2 volantes e um meia de ligação, e hoje eu optei em alguns momentos por um volante e 2 meias saindo. Um meia, né, que tem uma força maior para bater e voltar, e o outro meia do outro lado, canhoto, que entra mais dentro da área. Então, e essas variações em alguns momentos a gente pode tentar fazer. Hoje mesmo no jogo a gente estava jogando dessa forma. Quando o Machado entrou, ele entrou do lado direito do campo e o Regis do lado esquerdo. Em alguns momentos eu trouxe o Machado para jogar junto com o Jean e botei o Regis centralizado. Nesse momento o Vitória cresceu no jogo, a gente começou a trazer o Vitória para dentro do nosso campo, eu mudei de novo, centralizei de novo o Jean e enfiei para o corredor ali, né, o Machado, e a gente teve uma sustentação nesse setor do meio de campo. Então esses detalhes, mas o que vocês sempre, o que eu vou sempre tentar passar dentro para a nossa equipe é uma equipe de marcação alta, pegando o adversário, deixando sair jogando, e quando o adversário conseguir sair jogando, fazer uma transição
com bloco baixo, todo mundo jogando próximo para roubar a bola e explorar o contra-ataque. Esse é o conceito que a gente quer armar aí para o Cruzeiro aí dentro de uma Série B, que é uma competição muito difícil, que tem que ter muita entrega. E hoje, nos momentos que faltou um pouquinho da técnica, até uma saída em alguns momentos do plano tático, em alguns momentos a gente viu uma equipe guerreira dentro de campo, jogador ali dando carrinho, dividindo, comemorando, em alguns momentos fazendo falta tática, né? Então, eu acho que para o primeiro jogo a gente fez aí o suficiente para vencer, mas o que destaquei com os jogadores dentro do vestiário, né? Nós vencemos. E o mais importante, a forma como a gente venceu, principalmente de uma entrega emocional muito grande dos atletas nesta partida. Boa noite, Ney Franco. Rafael Domingues, da TV Alterosa. Você chegou e não teve muito tempo de treinar o time. Eu gostaria de saber o que você conversou com os jogadores do Cruzeiro, que mostrou hoje em campo uma postura totalmente diferente em relação aos jogos anteriores. Bom, eu conversei e entrei para dentro do campo para fazer esse trabalho de posição, né? Eu falei com os atletas que mesmo tendo o jogo hoje, no dia anterior, geralmente você no dia anterior do jogo, você faz um trabalho um pouco mais cadenciado. Eu pedi que eu precisava de fazer 30 a 35 minutos de posicionamento, ou entrega em treinamento com intensidade alta, porque eu precisava de ajustar essa marcação. Os atletas se proporam a fazer, no treinamento, foi um treinamento espetacular, um treinamento muito bom, e ali se desenhou que a gente conseguiria, né? Logicamente que a equipe nenhuma consegue jogar o tempo todo pegando o adversário lá em cima, mas nos momentos que a gente conseguiu fazer isso, principalmente no segundo tempo, a gente provocou muitos erros na saída de bola do Vitória, recuperamos muita bola no campo ofensivo, né? E isso aí foi o que mais me chamou a atenção. Em apenas um trabalho ali tático de 35 minutos, os atletas entenderam bem esse modelo, e agora que a gente vai ter uma semana, né, para treinamento, a gente quer evoluir nisso e quer evoluir, né, em outros aspectos também, né, como eu falei, para a gente procurar um crescimento ainda maior dentro da equipe. Lima, Rádio Minas. Ney, parabéns pela estreia, pela vitória. Vimos hoje um Cruzeiro mais ativo, mais vivo, correndo mais, se interessando mais pelo jogo. Para você, o que você destaca de positivo, o que você mais gostou do time hoje e o que você viu que precisa corrigir bem urgentemente? Um abraço. Eu acho que o que tem que destacar é isso. Nós estamos numa competição que ela é muito forte fisicamente, é uma competição extremamente difícil e que se não tiver um envolvimento físico, um envolvimento emocional com marcação, né, e ter uma equipe apenas que quer ter a bola para jogar com a bola e esquecer de marcar, é uma equipe fadada ao insucesso dentro da Série B, né? Não estou falando que o Cruzeiro estava jogando dessa forma, eu estou falando que a partir dessa forma a gente quer esse conceito, né, para o trabalho, desenvolver nesses atletas que quando não der na parte técnica, quando não estiver dando na parte tática, ela tem que ser na vontade, na garra, na disposição, né? E hoje a gente teve um pouquinho de tudo nesse jogo, né? Eu falei da ansiedade, teve alguns momentos no jogo que a nossa equipe estava bem taticamente, teve alguns momentos que a nossa equipe, os jogadores estavam bem tecnicamente, não errando, principalmente no início da partida, mas depois deu uma caída, em alguns momentos a gente jogou um pouquinho mal posicionado dentro de campo, começamos a cometer em alguns momentos alguns erros técnicos, mas não faltou durante os 90 minutos desse jogo, né, que chamou mais atenção, uma entrega, determinação, vontade de vencer o jogo, e foi muito legal essa vitória, e o nosso vestiário hoje foi um vestiário muito legal, né, porque esses atletas, pela intensidade que eles vêm treinando aí dentro nessa parada, no trabalho com o Anderson, com a sua comissão técnica, eles mereciam hoje ter um vestiário aí melhor, né, porque os jogadores, né, que todas as referências que a gente passou, que não falta entrega e disposição, e a gente sentiu isso hoje, principalmente nos momentos mais complicados da partida.